Amada igreja, o rei Davi certa vez escreveu: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há em sua presença. Isso está no livro de Salmos, no verso 5. Davi, na verdade, se sentia em muitos momentos de sua caminhada traído por suas emoções. Davi cria piamente em Deus, em todas as suas promessas. No entanto, não foram poucas as vezes em que ele precisou dar comandos à sua alma, comandos aos seus sentimentos. Davi cria, ele dizia: creio, eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu estou perturbado apesar de minha fé. Eu creio, eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso ou do que eu espero, mas dentro de mim eu estou agitado, há uma agitação, há uma angústia, há um desconforto. Eu creio em Deus, mas eu não o vejo atuando. Eu creio em Deus, mas minhas orações não têm sido respondidas da maneira que eu esperava. Eu creio em Deus, mas não há mudanças. Eu creio em Deus, mas eu não vejo interferindo em minha vida, eu não vejo mudando as coisas a meu respeito, eu não vejo como eu gostaria de ver. Na verdade, creio em Deus, sei do que Ele é capaz, nunca duvidarei de seu poder, mas não o sinto. Creio em Deus, mas não consigo senti-lo. E essa frase, amados, entre outras, foi dita no momento em que o coração de Davi estava ferido. E quando um coração está ferido, a dor produzida por esse sofrimento, por essa ferida, acaba por sufocar a relação do homem com Deus. Então Davi, apesar de saber que Deus iria fazer, que Deus nunca iria falhar, ele tem que dar um aviso à sua alma sobre o fato de que o não discernirmos a sua presença não o faz menos presente. Diga isso para você mesmo: o não discernir a presença de Deus não o faz menos presente. Amém, igreja? Não é o que eu sinto, é o que eu creio, é o que eu sei que Deus é capaz de fazer. Logo, é muito difícil em nossa caminhada de fé ouvirmos afrontas das trevas, quando as coisas não saem como esperávamos. Você escuta assim como eu: onde é que está o seu Deus agora? Por que a sua oração não foi respondida? São vozes que ousam desafiar a nossa aliança com Deus. Olha só, você foi bobo de sonhar, você foi bobo de acreditar, você acreditou no quê? E olha aí, se iludiu, não aconteceu como foi pregado, não aconteceu como foi profetizado, não aconteceu como está registrado. Se Ele te ama de verdade, por que você está passando por isso? Se Ele te ama de verdade, por que você está sentindo assim? Será que Deus importa a si mesmo? Ouvir esse tipo de voz já é muito difícil. Agora, pior do que isso, insuportável é quando a nossa própria alma faz coro com essas vozes. A alma ferida tem o poder de torturar com questionamentos, com incertezas a respeito do amor de Deus, a respeito do cuidado de Deus por nós. A dor de uma alma ferida exerce uma pressão que se sente fisicamente, que se sente dentro do peito. A impressão muitas vezes é de que o peito vai explodir, e quanto mais tempo nós passamos sem ouvir a voz de Deus, maior e mais intensa se torna essa pressão. De fato, amados, é muito comum essa pressão se transformar em opressão, principalmente quando há conflito entre o que o Deus prometeu e aquilo que você está sentindo.
principalmente quando há conflito entre o que Deus prometeu e aquilo que você está vivendo. Se nós não estivermos atentos, os nossos corações se entristecem a ponto de nós nos tornarmos oprimidos. Então diga para o seu vizinho: escolhe um. Pergunta o nome dele. Não, é para escolher um, não é para dizer escolhe um. Vocês estão fora de sintonia com o altar. Escolhe um. Pergunta o nome. Então diz para ele com autoridade, diga: não permita que a tristeza te domine, pois essa é a intenção do maligno, dominar a sua alma através da opressão da sua mente. Igreja, Satanás vai utilizar pessoas, vai utilizar circunstâncias para ferir o seu emocional, para afetar e desestabilizar os seus sentimentos. Esteja preparado para isso, pois se ele tocar em sua identidade, ele domina o seu potencial. Se ele tocar em quem você é, em quem você precisa saber que é, se ele tocar em sua identidade espiritual, ele controla, ele domina o seu potencial. O que ele tenta fazer e o que talvez esteja fazendo agora é te convencer de que você não é capaz, é te convencer de que o propósito de Deus nunca vai se realizar na sua vida, é te convencer de que você foi tolo quando você acreditou que tinha uma chamada maior, ou que a sua vida era relevante para a sua geração e para a sua sociedade. Ele vai de todas as formas te fazer desistir de sonhar com essa história de que há um propósito divino, há um desenho de Deus a teu respeito. Com tudo que está a seu alcance, ele vai tentar te convencer de que a obra de Deus nunca vai se realizar em sua vida. Se como Adão, o primeiro homem, que foi designado, chamado por Deus para dominar sobre a terra, como está escrito em Gênesis 1:26, se como ele, nós dermos ouvidos ao pai da mentira, em vez de dominar, nós seremos dominados. Essa é a sua única intenção, o seu único intento. Em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19 está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, um texto sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. É uma repetição de um texto de Isaías. Está claro, ele nos libertou do jugo da escravidão e da dominação espiritual. Repita isso comigo: eu sou livre. Na cruz do Calvário, Jesus já me libertou da escravidão e do jugo espiritual. Agora, ser liberto do opressor não é a mesma coisa que estar livre da opressão. Por isso perceba que no texto lido há uma unção dupla. Deus fala em libertar os cativos, mas também Deus fala em pôr em liberdade os oprimidos. São duas coisas distintas. Eu sou liberto enquanto cativo pelo poder que há na cruz do Calvário e no sangue ali derramado, porém eu ainda corro risco, eu estou sujeito às opressões, mas essa mesma cruz, a mesma fé no sangue derramado por Cristo naquela cruz, pode quebrar todo o poder das opressões sobre a minha vida. Ele morreu para pôr em liberdade os cativos e para libertar os oprimidos. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Ele.
Em outras palavras, eu sou livre, eu sou lavado, eu sou remido, eu sou salvo, mas eu corro o risco de me sentir opresso, mas eu corro o risco de me sentir oprimido, mas eu corro o risco de me sentir desanimado. Eu sou salvo, eu fui liberto, mas eu estou sujeito ainda a opressões, principalmente quando as melhoras que eu esperei que acontecessem não aconteceram. Quando aquilo que eu criei de todo o meu coração que ia melhorar, não melhorou. Quando eu esperei com todas as minhas forças que haveria uma mudança que não ocorreu. Dizem que uma repórter brasileira visitou o Afeganistão há 10 anos atrás e saiu de lá muito assustada com a condição da mulher entre aquele povo, porque a mulher tinha que sempre andar 1 metro atrás do homem, em respeito ao homem, em respeito ao marido. Porém, 10 anos depois, visitando o mesmo lugar, ela percebeu que as mulheres estavam andando uns 3, 4 metros na frente do marido. E ela ficou muito feliz, ela achou que era uma mudança. Ela comemorou, ela entrevistou uma mulher dizendo: que evolução, vocês agora andam na frente dos homens, os homens estão reconhecendo que vocês têm valor, que vocês são melhores do que eles. E a mulher respondeu: na verdade os homens que pediram para andar na frente. Ela: que coisa maravilhosa, os homens reconhecendo a superioridade das mulheres, e desde quando isso aconteceu? Que notícia boa. Ao que ela responde: desde que começou essa história de campo minado. Quando você espera aquela grande mudança, acha que está acontecendo, agora vai, só para se decepcionar, só para se frustrar, só para se sentir iludido de novo. Como é difícil manter a fé em momentos assim. Esses dias, a pedido médico, eu fui ter um tempo com a família para desestressar, para desacelerar um pouco. E no lugar que nós ficamos, dava para mergulhar, ver peixinhos coloridos, esse tipo de coisa que te faz bem, que te zera emocionalmente. E como é raro ter um momento assim, mais tranquilo com a pastora, eu deixei as crianças com um casal de amigos na praia, aluguei uma máscara, um snorkel, e fomos mergulhar os dois. Era um Recife bonito, estava rasinho, então os peixinhos ficavam bem perto da gente, azuis, amarelos, verdes, aquela coisa linda. E imagina essa cena, um dia do sol, os dois mergulhando de mãos dadas, embaixo d'água. Ele olhava para mim e fazia assim, estava com uma coisa linda, maravilhosa. Aí de repente ela achou um caco de telha, em formato triangular. Mulher tem dessas coisas, né? Ela olhou para mim e falou assim: achei um coração. Era uma pedra, formato triangular, mas ela achou aquilo lindo, como se fosse um sinal de Deus. Olha, Rina, eu achei um coração, uma pedrinha em formato de coração. Eu falei: que lindo, é verdade, um coração, fala de amor mesmo, né? Não pode contrariar nessas horas. Aí de repente o Rininha chega nadando, onde a gente estava, ela se assustou. Rininha, o que você está fazendo aqui? Como uma boa mãe, foi tirar a máscara dela para dar para o filho. Estava tudo lindo, a gente estava vivendo aquela fase uau, há anos a gente precisava de um momento desse. Agora as coisas vão mudar. Quando acontece o quê? Ela encosta o pé no chão e tem um peixe lá na Bahia, que ele tem um ferrão que, na hora que você pisa nele, ele te espeta. Eu só ouvi os gritos, a perna dela quase que não mexia, de tanta dor que ela sentia. Aí a nossa tarde romântica acaba assim, eu a carregando para o ambulatório, ela gritando com dor no pé, e pior, gritando: o meu coraçãozinho, deixei cair. Olha as coisas que a mulher se preocupa numa hora dessa. A perna não mexia, mas ela pensava no coração de pedra. E pior, quando você está decepcionado, frustrado, as coisas estão dando errado, não adianta ninguém vir tentar te ministrar na palavra, porque simplesmente não entra. Cadê meu coraçãozinho de pedra? E eu dizia: calma, a Bíblia diz que Deus vai tirar o coração de pedra e vai te dar um coração de carne. Ezequiel 36, 26, nem ligava para mim.
É difícil, lembra, né, mãe? Eu vou comprar um coraçãozinho de pedra para você. Qualquer obra aí eu achar uma pedrinha triangular, para você é um coração. Coisa linda, romântica. Não é possível, Deus tem que me ouvir. Quantas pregações, quantos congressos, quantas palavras liberadas, quantos testemunhos eu já escutei. Tem que haver alguma mudança, Deus tem que me ouvir. Deve ter alguma forma de orar que eu ainda não aprendi. Eu vou lá para a intercessão para ver se eu aprendo a orar de um jeito que Deus escuta, porque pelo jeito a minha oração está sendo feita errada. Tem alguma palavrinha mágica que eu estou esquecendo de botar na oração. O Rininho esses dias na mesa falou: pai, passa a coca. Eu falei: a palavrinha mágica. Ele falou: abracadabra. Essa criançada está demais hoje em dia. Está difícil educar. Está difícil educar. Deve estar faltando alguma palavra especial. Deus não me escuta, não é possível. Abra comigo em Lucas capítulo 24, verso 13. Vou começar a pregar agora, hein? Lucas 24, verso 13. O último livro de Lucas. Quem achou, dá um glória. Posso? De 13 a 35, preste atenção. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. 2 deles quem? Jesus havia sido crucificado, sepultado, e 2 dos discípulos estavam a caminho de Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamando Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, diga, esperávamos. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes aqui o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido lhe deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão até aí. Jesus, repito, havia sido condenado, morto numa cruz e sepultado. Aqui 2 discípulos, eu gosto dessa história de ter o nome de um só deles,
Cleopas, porque outro muito bem pode tipificar você ou eu. 2 discípulos voltando para casa, porque Emaús era o caminho de volta, era o caminho inverso ao destino dos apóstolos, que deveria ser Jerusalém. Os discípulos precisavam ficar em Jerusalém, mas esses dois já estavam voltando para casa, inconformados, numa conversa desanimada, triste, decepcionados com o que havia acontecido. Eles creram de todo o coração, eles abriram mão de tudo em suas vidas, se apegando no fato de que Jesus estabeleceria um reino de paz e que tudo seria diferente em suas vidas. Não haveria mais o jugo do Império Romano, não haveria mais a tristeza de ser um povo debaixo de um jugo como esse. Eles não seriam mais humilhados, eles não teriam que pagar mais os tributos que pagavam injustos, como era. A vida deles iria mudar. Só que de repente, a grande expectativa dos discípulos e dos judeus é frustrada. Jesus começa a se levantar como esse grande líder, quando eles acham que uma revolução física, temporal, iria acontecer. Jesus simplesmente é condenado e morto. Então o que era motivo de celebração se transforma em luto. A impressão daqueles discípulos era de que todos os seus sonhos haviam sido sepultados no túmulo de José de Arimateia junto com Jesus. Não havia mais motivo para sonhar, não havia mais motivo para acreditar. O nosso Redentor, o nosso Libertador morreu. A dor que esses homens sentiram foi tão forte que eles simplesmente desistiram de sonhar. A tristeza os abateu a tal ponto que eles tentaram fugir daquela situação deprimente. Eles queriam qualquer coisa menos Jerusalém, porque ali era o alvo dos acontecimentos, era o palco dos acontecimentos. Vamos voltar para as nossas vidas, vamos voltar para Emaús. Que tristeza, olha o que foi acontecer. Eles simplesmente se retraem. Sabe aquele tipo de coisa que te leva a dizer: não quero mais me envolver, eu não quero me machucar, eu não quero mais saber, eu vou ficar aqui quietinho na minha, eu não vou sonhar mais, eu quero ser um cristão que senta no banco, escuta a palavra, vai para casa e vive sua vidinha, seguindo a Deus, amando a Deus. Não quero mais saber de chamada, não quero mais saber de botar a mão em arado, me deixa quietinho aqui. Era mais ou menos o que podia se ler na atitude desses dois a caminho de Emaús. Amados, Emaús era a contramão, porque o destino deveria ser Jerusalém. Eles receberam de Deus um chamado, porém Jerusalém era naquele momento um lugar muito perigoso de se estar. Na verdade, em Jerusalém havia um centro onde todos os fariseus, todos os saduceus, todos os religiosos tinham maior influência, maior força, maior poder político. Até para Paulo, lá na frente, ir para Jerusalém foi perigoso. Um profeta tentou fazê-lo desistir da ideia. Quando Jesus tentou ir para Jerusalém, Pedro disse o quê? Não, você não vai. E Jesus teve que dizer: para trás de mim, Satanás. Porque Jerusalém era um perigo, era um problema, era um lugar difícil de se estar. Só que agora, nessa rota de fuga, numa contramão da sua chamada, sem motivo nenhum para continuar, esses homens são surpreendidos por Jesus. Na verdade, eles viram Jesus pelos 3 anos que o seguiram, porém aqui, Jesus com o corpo glorificado não pode ser reconhecido de primeira vista. Eles tinham em sua memória uma imagem de um Jesus que curava, que curou tantos cegos, e agora eles mesmos estavam cegos em relação à sua própria promessa e ao seu próprio futuro. Por que Pedro escutou de Jesus: para trás de mim, Satanás, em Mateus 16, 23? Porque por detrás das palavras de Pedro havia uma manipulação diabólica, exatamente como aquela nas palavras de tantas pessoas, usadas pelas trevas, para te fazer desistir, para te fazer desanimar, para incendiar
o seu coração no sentido contrário, palavras que estão te levando a pensar em desistir de tudo, palavras que estão te levando a quase retroceder todo o caminho que você já caminhou. Ele te quer em Jerusalém, mas aí está em você pensando em voltar para Emaús. Puxa, então quer dizer que pode ser demônio? Pergunta para o seu vizinho, então pode ser até demônio. Por trás dessa vontade de voltar para Emaús, eu te dou certeza. Então qual é o pior dos demônios? Já escutei essa pergunta diversas vezes. Qual é o pior dos demônios do inferno? Sabe qual é o pior dos demônios? É aquele que você sabe que está presente, é aquele que você sabe que está falando com você, é aquele que você sabe que está te contaminando e você o tolera em sua vida. Há um preço para uma chamada. Ele não prometeu nada diferente disso. Lucas 24, 25 está escrito: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Há um custo, há um preço, e o que lemos aqui é que esses dois estavam mais dispostos a salvar a própria pele, a salvar a si mesmos, do que morrer por Jesus, do que ir até o fim por Jesus. A volta para Emaús era uma fuga. Eles estavam procurando uma toca, eles estavam procurando uma caverna, um esconderijo. Emaús simboliza o lugar de onde fomos tirados por Jesus, para que pudéssemos viver os seus propósitos na terra. Esaú significa para nós o que o Egito significava para o povo em Israel. É o lugar de onde eu saí, são as coisas que eu abandonei, foi o que eu deixei para trás, para viver a glória de Deus na minha vida. Como é que eu estou retornando a Emaús? Escolhe outro, não pode ser o mesmo, pergunta o nome. Como um profeta de Deus, ou uma profeta de Deus, diz para ele, levanta o dedo assim, aponta para o céu, você vai falar em nome de Deus, não é brincadeira. Você vai dizer: Deus te tirou de Emaús, não queira voltar. Essa é uma atitude de quem está com medo, de quem não aprendeu a confiar em Deus. Aleluia. Quando nós perguntamos a Deus: Senhor, o que fazer? Deu tudo errado, eu estou ferido, dói, machucou, o que eu faço? Sabe o que ele vai responder sempre? Siga em frente, siga em frente, siga em frente, olha para a linha de chegada, olha para a coroa que te espera, olha para o teu alvo, não olha para trás, não olha para Emaús, olha para Jerusalém, olha para Jerusalém, continua marchando, esse é o seu destino, não olhe para trás. Mas Deus está doendo, siga em frente. Mas Deus, isso dói demais, carregue a sua cruz, siga em frente, não volte para Emaús, vá para Jerusalém. Aleluia. Siga em frente. Mas Senhor, eu estou chorando. Chora e caminha. Chora, mas chora marchando. Geme de dor, mas geme marchando. Carregue a sua cruz, porque eu fui até o fim por você. Doeu para mim também. Hebreus 10:38 diz: mas o meu justo viverá pela fé,
e se recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas Deus, se recuar, minha alma não tem prazer nele. Quando o povo estava no deserto, em Êxodo, o tempo todo ele falava em voltar ao Egito. O tempo todo. A vida era melhor no Egito. Lá tinha cebola, lá tinha melão. A vida era melhor, era escravo. A vida era melhor no Egito. Será que não tinha sepultura no Egito? Você nos trouxe para o deserto para morrer aqui? Era melhor no Egito. O tempo todo era essa história. Mas no Egito, mas em Emaús, não está a nossa provisão, não está a nossa promessa. Na verdade, em meio ao seu deserto, Deus vai te servir, Deus vai te preparar uma mesa. Salmo 78, 19 diz: acaso Deus pode prepararmos uma mesa no deserto? A resposta é sim, Ele pode. Sim, Ele é a tua provisão. Sim, Ele é o teu Deus. Sim, Ele pode. E é o que deseja fazer. Quem prefira não sonhar. Há quem prefira não sonhar a ter que lidar com a dor da espera, com a possibilidade de se desiludir. Para alguns parece mais fácil fechar o coração. Me deixem em Emaús. Emaús pode ser um lugar bom para os medíocres, para os covardes, para os conformados, mas nunca um lugar suportável para aqueles que querem viver a glória de Deus nessa terra. Escolhe o terceiro, pergunta o nome. Deus vai te usar agora, hein? Recebe a autoridade. Diga para o teu vizinho: mesmo que você esteja em Emaús, hoje Ele vai te renovar e vai recomeçar com você, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele com toda a tua força. Mesmo que você esteja em Emaús, hoje Ele vai te alcançar, Ele vai te renovar e Ele vai recomeçar com você. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Essa história fala de um encontro. O verso 15 e 16 registram um momento especial. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Perceba que era um problema de visão. Uma alma abatida, uma alma angustiada, perde a visão, tem a visão comprometida. E a visão que você tem da vida determina a vida que você vive. Era um problema de visão. A visão dos dois estava turva pela dor, pelo sofrimento, daquela hora amarga. É fato, igreja, a dor pode ser grande o suficiente para cegar o coração a respeito das realidades espirituais. A dor e a falta de visão podem levar uma pessoa a dizer coisas que ela não acredita de verdade. Pode levar uma pessoa a verbalizar coisas contrárias à sua própria fé, contrárias às promessas de Deus para a sua vida, contrárias à Bíblia Sagrada. Uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, ela fala em morte, ela se auto-castiga, se autoflagela. Uma pessoa machucada, ferida, ela blasfema, ela perde o temor de Deus. Uma pessoa ferida amaldiçoa,
se torna ingrata, absolutamente se esquece de tudo aquilo que Deus fez por ela, como se ela não tivesse nenhum testemunho para contar, como se ela não tivesse nenhum sinal do amor de Deus, como se ela nunca fosse alvo de uma maravilha, de uma história que prova o quão filha ela é. Eles se questionavam, os dois, por que aconteceu algo tão terrível com Jesus? Por que ele foi crucificado? Por que os anjos não apareceram e mudaram tudo? Por que terminou assim? Por que Deus não impediu tudo isso antes de acontecer? Por que Deus não deu um livramento? Quantos porquês, né? Não tem problema você perguntar por quê. Pergunta por quê para Deus quanto você quiser. Agora, é bom saber desde já que Ele não vai responder. Porque Ele não te prometeu respostas. Ele te prometeu uma cruz. E a pergunta não deveria ser por quê, mas como Deus vai usar essa história para me abençoar, como Deus vai usar essa história para me acrescentar, como Deus vai usar essa história para me amadurecer, como Deus vai usar essa história para que a glória dEle seja mais evidente em minha vida. Há um poder paralisante no sofrimento. No verso 17, Jesus os questiona: o que vocês estão falando? Que conversa é essa? Jesus se assusta. Como é que meus discípulos, ensinados por mim, homens de tanta coragem, de tanta fé, estão com uma conversa desanimada dessa? Jesus não admitiu aquilo. Como é que eles podem estar tão frustrados com um evento que Ele avisou que ia acontecer? Ele avisou que ia morrer e ressuscitar. Como é que eles podiam estar tão frustrados com algo que eles já sabiam que ia acontecer? Jesus já os havia preparado. Esses dois haviam permitido que a decepção, o desânimo, a incredulidade tomassem os seus corações. Não conseguiram gerenciar suas emoções, foram tomados por elas. Estavam tão focados numa crise que não conseguiam mais ver a Cristo. Sentimentos nocivos tomaram as suas mentes. Seus lábios passaram a destilar veneno. A dor faz com que as pessoas parem no meio do caminho. O sofrimento tem o poder de paralisar. A dor faz as pessoas pararem no meio da caminhada. A dor faz as pessoas desistirem de Jerusalém. É hora de você identificar que força é essa que vem te intimidando, que força é essa que vem te paralisando, quem está por trás disso? Declare em voz alta: eu sou livre. Eu sou livre dessa paralisia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sou livre dessa paralisia, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, aplauda Ele que é santo. Nada termina até que Deus diga que acabou. Nada termina até que Deus diga que acabou. Nenhum rumo pode ser mudado, a não ser que Deus determine um novo rumo. Os discípulos paralisados, dominados por uma tristeza, só conseguiam vomitar decepção. Verso 21 fala exatamente sobre isso. Nós esperávamos diferente, esperávamos que Ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia e ainda nada aconteceu. Nós esperávamos. Não é exatamente assim? Eu esperava
que depois de ter orado tanto, me consagrado tanto, buscado tanto, haveria cura, haveria transformação, ele iria se arrepender. Eu esperava desse jeito, eu esperava que tudo fosse restaurado, eu esperava ser reconhecido, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu sofri, depois de que eu tudo trabalhei. Nós estamos sempre esperando demais. Eles diziam saber da notícia que Jesus havia ressuscitado. Eles tinham escutado a história. Ela foi no túmulo, ele já não estava lá. Parece que ele ressuscitou mesmo. Mas é incrível. Quando nós estamos sofrendo, quando estamos no meio de uma crise, não há testemunho de milagre nenhum, grande o suficiente, capaz de nos animar de novo. É incrível, em meio à crise, notícia de milagre não consegue nos fazer reagir positivamente à palavra de Deus. E aí o que Jesus faz? Jesus chama os dois para a palavra, ele recorre às escrituras, ele passa por todos os profetas, ele prova que isso tinha que acontecer conforme profetizado. Mas os seus corações estavam feridos, endurecidos. Quantas vezes nós permitimos que a dúvida tome conta dos nossos corações? Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas pela ótica da dor, a partir do que sentimos, não da fé, não daquilo que cremos? Apesar de todos os testemunhos, apesar de tudo aquilo que já vivemos com Deus, quantas vezes nós caímos no mesmo erro? Sabe o que aqueles discípulos fizeram? Jesus caminha com eles até Emaús. Jesus ameaça ir um pouco adiante. Eles dizem: fiquem conosco, está à noite, é perigoso estar na estrada agora. Na verdade, o último lugar que Jesus queria ver os seus discípulos era ali em Emaús, mas ele foi convidado a entrar, como diz o verso 28 e 29. Então diga em voz alta: mesmo que eu não encontre forças para reagir, eu vou abrir a porta do meu coração e eu vou convidá-lo a entrar. Mas que engraçado, a casa já não é dele, eu já não entreguei meu coração, eu já não entreguei meu corpo, ele já não é templo do Espírito Santo. Quer dizer que Jesus tem que bater numa casa, na porta de uma casa que já lhe pertence? Pois é o que Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Para quem Jesus estava dizendo isso? Para uma igreja, para pessoas que já criam. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A casa é dele, mas mesmo assim ele bate a porta. Ele não vai te arrombar a porta, ele não vai violentar o seu cadeado, ele não vai invadir tua privacidade, ele vai respeitar as tuas decisões. Ele é doce, ele é um pai de amor, ele vai tentar te convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas ele não vai obrigar ninguém a servi-lo, ele não vai obrigar ninguém a adorá-lo. O que ele faz é bater a porta. E aquele que abrir a porta do seu coração será renovado, e aquele que abrir a porta do seu coração será visitado. O próprio Cristo vem para cear com ele. Haverá um renovo, haverá uma condição especial em Cristo, porque quando a palavra é respaldada pela presença de Deus, pela visitação do Espírito Santo de Deus, não há nada que te impeça de sair de um culto como esse absolutamente transformado e tocado. O teu rumo muda, você desiste de Emaús, você volta a caminhar, a ir buscar Jerusalém. O que aconteceu, amados? Jesus ceou com aqueles homens, e na hora que ele partiu o pão, eles perceberam com quem estavam falando. Não foi pela voz, não foi pela aparência física, mas foi pelo partir do pão. A comunhão com Cristo, a comunhão com Jesus Cristo restabeleceu a sua visão. A comunhão
O poder da comunhão abriu os olhos de seus corações. Só quando eles voltaram a estar com Cristo, que eles conseguiram enxergar de novo. E quando seus olhos se abriram, eles discerniram que estavam no lugar errado. O que nós estamos fazendo em Emaús? Emaús era a parte velha da minha história. Eles não podiam mais ser escravizados por aquele passado, como aqueles discípulos. Igreja, nós hoje precisamos deixar para trás o que ficou para trás. Deixa o passado passar e abre o seu coração para um futuro cheio de esperança. Cheio de esperança, cheio de esperança. Teu alvo é Jerusalém. Volte para Jerusalém. Interessante que no exato momento em que esses discípulos perceberam com quem falavam, em que os seus olhos se abriram, em que eles caíram em si, eles haviam pedido para Jesus entrar porque era perigoso estar nas estradas naquela hora, mas no exato momento eles perderam o medo e eles pegam a mesma estrada para voltar para Jerusalém. Eles não esperaram nem o dia seguinte. Foi automático. Esse não é o nosso lugar. Nós estamos nos acovardando. Nós temos que estar em Jerusalém na mesma noite. Em Jerusalém, de onde eles nunca deveriam ter saído, Deus cumpriria o seu plano perfeito e estabeleceria o seu propósito em suas vidas. Versos 32 e 33, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Na mesma hora. Emaús tipifica a vontade que temos de nos pouparmos. Emaús significa a vontade que temos de nos autopreservarmos, de voltarmos à zona de conforto de onde Jesus nos tirou, de nos afastarmos dos propósitos de Deus para nós. Essa é Emaús. Agora, Jerusalém representa a disposição de renúncia à própria vontade, disposição de morrer todos os dias para si mesmo, para que o propósito de Deus se cumpra. Em Jerusalém, o fogo de Deus desceu. Jesus apareceu para todos eles e disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto recebais poder, para me ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ficai, até que do alto sejais revestidos de poder. Verso 49, ficai. Há propósitos incríveis de Deus para a tua vida nessa terra. Deus entende cada um dos seus momentos de dor. Deus entende o sofrimento. Ele sabe o que é isso. Mas Ele venceu. E venceu para que nós pudéssemos vencer. Há uma Jerusalém te esperando. Há um destino profético te esperando. Na caminhada você vai se ferir. Você vai se machucar. Não espere nada menor do que isso. Ele avisou: os escândalos terão de vir. Em outras palavras, inevitavelmente você vai ser ferido. Às vezes pelas pessoas que você mais ama, às vezes pelas pessoas que você mais acreditou. Você vai ser ferido. Agora não permita que a dor, não permita que esse sofrimento te impeça de chegar no lugar onde você precisa chegar. Há uma Jerusalém e ela é o seu destino. Não volte para Emaús. Deus está falando contigo nessa noite. Não volte para Emaús. Marche para Jerusalém.